Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje veremos sobre a classificação dos triângulos em relação às medidas dos seus lados. Então acompanhe comigo na sua tela. Uma das figuras geométricas mais conhecidas e usadas é o triângulo. Então, desde a antiguidade até os dias atuais, nós fazemos uso de formas triangulares nas mais diversas áreas, como a arte, a arquitetura e computação. A seguir, nós temos a representação da bandeira do estado de Minas Gerais. Nela, a figura em vermelho lembra um triângulo e é contornada por uma expressão que significa liberdade, ainda que tardia. Triângulos são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, eles são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana cujos lados são segmentos de reta. Para ser polígono, esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim 3 vértices. Além disso, também são encontrados 3 ângulos internos em qualquer que seja o triângulo. A figura a seguir mostra alguns exemplos de triângulos, veja. Bom, no triângulo a seguir, nós podemos destacar alguns elementos que são importantes nessa figura. Então, nós temos aí os ângulos internos, né, que são os ângulos A, B e C. Nós temos também os ângulos externos, que são os ângulos X, Y e Z. Nós temos os vértices, né, que são os vértices A, B e C. E temos também os lados, né, que são os lados AB, BC e AC. Então, esse triângulo ele pode ser nomeado de 2 maneiras. Ele pode ser chamado de triângulo ABC ou posso representar a palavra triângulo aí, né, pelo símbolo de triângulo ABC. Existem diversas maneiras, né, de classificarmos aí os triângulos. As 2 mais comuns, elas levam em consideração as medidas de seus lados e as medidas de seus ângulos. Nesta aula, nós daremos ênfase à sua classificação quanto às medidas de seus lados, certo? Então, classificando um triângulo quanto aos lados, nós temos que o triângulo ele pode ser chamado de escaleno, quando ele possui todos os lados com medidas diferentes. Olha, observe aí, né, a representação de um triângulo escaleno. Ele pode ser chamado também de triângulo isósceles, né, classificado desta forma. Então, este triângulo é um triângulo que possui 2 lados apenas com medidas iguais, né, observe aí a figura. Ou podemos também ter um triângulo que chamamos de triângulo equilátero, né? Que é um triângulo que possui todos os lados com medidas iguais, né? Medidas congruentes. Então, observe aí a figura, tá certo? Existem algumas observações que são importantes aí, né? Quando tratamos de triângulos. Então, todo triângulo equilátero, ele é também equiângulo, né? Ou seja, todos os ângulos desse triângulo são iguais, medindo 60 graus. No triângulo isósceles, o lado que possui medida diferente é chamado de base, tá certo? E os ângulos que os lados com medidas iguais formam com a base têm sempre a mesma medida. Nós também podemos indicar as medidas dos lados por traços, né, que indicam se são iguais ou diferentes, conforme essas figuras aí abaixo. Note que a figura em azul, né, ela apresenta aí 2 lados com 2 traços e um lado, né, com um traço apenas. Esses lados que possuem 2 traços, né, indicam aí que esses lados possuem mesma medida, né, possuem medidas iguais. E o terceiro lado, que possui só um tracinho, né, indica que é o lado que possui medida diferente.
No triângulo em vermelho, observe que todos os lados possuem a mesma quantidade de traços, né? Todos possuem 2 traços, então quer dizer que todos os lados possuem a mesma medida. No terceiro triângulo aí, que é o triângulo que está destacado em verde, observe que cada lado possui uma quantidade de traços diferente, né? Nós temos um lado com 1 traço, outro lado com 2 traços e outro lado com 3 traços. Quer dizer que nenhum dos lados desse triângulo possui a mesma medida, tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. O triângulo ao lado não tem 2 lados de mesma medida, então ele é, portanto, né, um triângulo escaleno. Se quisermos encontrar o perímetro desse triângulo, basta somarmos, né, as medidas de seus lados. Então, somando 35 mais 28 mais 20, temos aí um total de 83 milímetros, né? Então, esse seria aí o perímetro desse triângulo, a soma dos seus 3 lados. Exemplo número 2, observe que o triângulo ao lado ele tem 2 lados congruentes, né? Ou seja, com a mesma medida. Então, podemos classificá-lo aí como triângulo isósceles, certo? Se quisermos encontrar o perímetro desse triângulo, basta somarmos todos os seus lados ou multiplicar os lados com a mesma medida, né? Por 2, já que são 2 lados, e depois somar aí esse resultado com o terceiro lado, que é igual a 3. Teremos aí, então, 2 vezes 4, que é igual a 8, mais 3, que é igual a 11. Então, temos um perímetro igual a 11 centímetros. Exemplo número 3, observe que o triângulo ao lado, ele tem os 3 lados congruentes, né? Ou seja, com a mesma medida. Portanto, ele é chamado de triângulo equilátero. Para encontrarmos o perímetro desse triângulo, podemos somar todos os lados ou multiplicar a medida de um lado por 3, né? Já que temos aí 3 medidas iguais. Neste caso, 3 vezes 2,5 é igual a 7,5. Então, temos que o perímetro desse triângulo é igual a 7,5 centímetros, tá certo? Vamos praticar um pouquinho. Vamos classificar os triângulos abaixo aí, né? Quanto aos seus lados, tá certo? O triângulo em laranja, observe aí pelos traços indicados em cada um de seus lados, né? Que ele tem aí todos os lados com medidas diferentes, perceberam? Todos os traços aí dos lados, né, têm quantidades diferentes. Então, ele pode ser classificado como escaleno. O triângulo que aparece aí em verde, né, observe que está sendo indicado aí que 2 lados possuem a mesma quantidade de traços, né? Então, temos 2 lados com a mesma medida. Então, esse triângulo pode ser classificado quanto aos lados como isósceles, certo? Muito bem. Questão número 2 aí do nosso praticando. Um triângulo é isósceles. 2 dos seus lados medem 4 e 6 centímetros. Que medidas pode ter o terceiro lado? Então, observe que o terceiro lado ele pode medir 6 ou 4 centímetros, certo? Já que ele precisa ser igual a um dos 2 lados mencionados aí inicialmente. Questão número 3. Em um triângulo isósceles, a base mede 12 centímetros. Calcule, então, as medidas dos outros 2 lados, sabendo que o perímetro é igual a 40 centímetros. Bom, se o perímetro é igual a 40 centímetros, a soma dos lados pode ser dita como A mais B mais C igual a 40, certo? Chamando os lados aí de A, B e C. Muito bem, fazendo A igual à medida da base, pelo fato do triângulo ser isósceles, então, nós temos B igual a C, certo? Ou seja, os lados aí que não fazem parte, né, do que chamamos de base, têm medidas iguais, né? Então, B seria igual a C. Então, quer dizer que a nossa expressão, ela pode ser escrita como A
mais B, já que C é igual a B, igual a 40. Sabemos que o A, né, a medida do A, que é aí a nossa base, é igual a 12, né? Então, temos que 12 mais B é igual a 40. Bom, então nós procuramos, né, um número que somado com ele mesmo seja igual a 40 menos 12. Então, sabemos que 40 menos 12 é igual a 28, certo? Então, qual é o número que somado com ele mesmo é igual a 28? Você pode pensar assim ou você pode pensar em dividir o 28 para 2, né? 28 dividido para 2 é igual a 14, né? Então, quer dizer que o número que é somado com ele mesmo, que dá 28, é o número 14. Então, perceba aí, né, que 14 é a medida, né, representa a medida dos outros dois lados desse triângulo. Então, na aula de hoje, né, nós retomamos o conceito de triângulos e relembramos aí a sua classificação quanto à medida de seus lados. Muito bem. Se você quer assistir novamente essa aula ou alguma outra aula aqui, né, desse canal, você pode acessar a nossa plataforma Eduque. Então, não deixe também de assistir as nossas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!